Divino amado Mestre Jesus, mentores espirituais dessa casa, Nossa Mãe Santíssima, nosso irmão maior, que nos acolhe nesta casa, nosso irmão Sebastião Marte. Agradecidos estamos por essa oportunidade de estudo, por essa oportunidade de aprendizado. Rogamos a assistência espiritual a todos os assistidos desta casa, seus lares, suas famílias. Rogamos especialmente para o palestrante da noite de hoje, para que ele possa receber a intuição desses amigos espirituais que conduzem estes trabalhos, trazendo as palavras mais necessárias, mais assertivas ao nosso aprendizado, ao desenvolvimento de cada um de nós. Que possamos, Senhor Jesus, aproveitarmos da melhor forma possível essa oportunidade. Ser conosco, nos inspirando paz, harmonia. Que assim seja, graças a Deus. Na noite de hoje nós temos o nosso irmão Magno, que vai falar sobre há muitas moradas na casa do Pai. Boa noite, que a paz de Cristo esteja convosco. Nosso tema de hoje, há muitas moradas na casa do nosso Pai, é um dos princípios básicos da doutrina espírita. Nós temos 7 princípios e a pluralidade do mundo. A casa do meu Pai, há muitas moradas, para reforçar, O universo. Eu os convido para fazermos uma viagem juntos no universo do nosso Pai. A primeira parada nós faremos na pergunta 35 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos Espíritos: o universo é infinito ou limitado? Os Espíritos responderam: infinito. Resumindo a resposta, infinito, porque não é da pequenina esfera que se encontrais que podereis compreender esse universo. Nós sempre perguntamos, uns aos outros, desde que nascemos: o que estou fazendo aqui? Para onde vou? E de onde vim? O homem, com seu espírito de curioso e explorador, ele procurou, desvendar esse universo infinito do nosso Pai. Em 1969, foi encaminhado o Apolo 11, à Lua. Chegaram lá, não descobriram a Lua tem um resquício de água, mas nenhuma presença de vida humana ou de vida, Posteriormente, nessa curiosidade, eles encaminham em 1980 o telescópio Hubble para desvendar o universo. Em 2021, encaminha outro telescópio, que é o James Webb, que são nomes de cientistas, para tentar desvendar o universo. E nessa tentativa do que era perceptível e não perceptível aos olhos do ser humano, usaram essa tecnologia, somente conseguiram detectar 3 trilhões de galáxias. Considerando que cada galáxia tem planetas, cometas, asteroides, poeira cósmica e tudo, o que é o nosso universo? Desde que o homem está tentando descobrir e desvendar o universo, até hoje só conseguiram descobrir e desvendar 5% da casa do nosso Pai.
Continuando no livro dos Espíritos e também no nosso querido Evangelho, o nosso querido codificador Allan Kardec procurou, de forma didática e relativa, classificar os mundos, não é? Ou explicar da nossa morada do Pai. Por que é relativa e didática? Pela não classificação do absolutismo, porque não tem como desvendar o que não é perceptível. Se usar a tecnologia não conseguiu detectar nem 5%, é porque o nosso Pai ainda diz que não é o momento para desvendar todo o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam o universo. Agora nós estamos aqui na casa, né? Ouvindo uma palestra, mas esses mundos individuais, o que está fazendo o ser humano que acaba de praticar um roubo, ou o ser humano que acaba de praticar um homicídio, que vive nesses mundos individuais? E para tornar mais fácil ainda essa classificação de Kardec, nós vamos ver características e aspectos dessa divisão dos mundos. O primeiro aspecto é o mundo interior e o exterior. O que seria o interior? O interior seria o aspecto moral e espiritual. Seriam os ideais, os valores e os hábitos do nosso divino carpinteiro. E o aspecto exterior, aspecto material? É o mundo exterior. Para resumir, o interior. Do que adianta morar na parte exterior em uma mansão, igual diz o mineirinho, do bom e do melhor, enquanto o nosso interior está cheio de orgulho, preconceito e ódio. Melhor morarmos em uma choupana, numa casinha, mas enquanto o nosso interior é uma mansão de caridade, fraternidade e amor. E seguindo os ditados, de que adianta os cofres cheios se os corações estão vazios? O mal não precisa do mal quando o bem chega bem antes. Então sigamos. A erraticidade. O que é erraticidade? A erraticidade é o estado em que se encontram os espíritos errôneos, erráticos, isto é, em processo de evolução, durante os seus estágios de existência corporal, aonde estão os desencarnados. E aí nós vamos encontrar essa classificação: estado feliz ou infeliz, estados depurados ou desprendidos dos laços materiais, as sensações que experimentam e as percepções que possuem variam do infinito. Ou seja, tem uns que ficam tão presos à matéria que sente fome, sente sede, sente frio, desencarnam e ainda fica preso à matéria, ficam presos ao seu exterior. E tem a nova classificação, que é os justos e os injustos. Os justos gozam de uma claridade resplandecente e de sublime espetáculo do infinito, saboreiam as doçuras de uma indivisível felicidade. Injustos, atormentados por remorsos e lamentos, sem consolação, gemem sob a opressão e sofrimentos morais. E além do aspecto do bem e do mal,
No livro Caminho, Verdade e Vida, na sua parte Mundos e o Mal, no seu parágrafo 4º, diz o seguinte: o mundo não é mau, mas as criaturas que o habitam, que são, através dos seus vícios, das suas imperfeições, dos seus egoísmos. Agora, mais uma classificação: diversas categorias dos mundos habitados, quanto ao grau de adiantamento e inferioridade dos seus habitantes. Nós temos o mundo inferior, física e moralmente inferiores ao da Terra, a existência totalmente material, as paixões reinam soberana, a vida moral é quase nula. Mundos primitivos, né? Aí temos os intermediários, a mistura de bem e mal, e predomina um sobre o outro, segundo grau de adiantamento. Então podemos dizer, a Terra é um mundo intermediário. Por quê? Porque o mal sobrepõe o bem. O mundo de regeneração também é um mundo intermediário. Por quê? Porque o bem é um pouquinho acima do mal, mas ainda existe o mal. E os outros que lhes são menos superiores em todos os sentidos, né? São superiores em todos os sentidos. Os mundos celestes, os mundos ditosos, não é? E o mundo divinos, né? Nós vamos mais para uma classificação da evolução humana, física e intelectual do planeta Terra. Aqui nós temos a evolução do ser humano, temos os australopitecos, os homens habilis, os homens erectus, os homens neandertal, os homens sapiens, e agora a nova classificação Homo sapiens sapiens. E a evolução da Terra, né? Nós tivemos a era do Paleolítico, Neolítico, Cenozoica. Tivemos também, poderia ser a classificação, a idade da pedra polida, a idade da pedra lascada, a idade dos metais, tudo uma evolução natural. O que vai separar essa evolução, por exemplo, da idade pré-histórica para a idade antiga? Essa evolução natural é o surgimento da escrita cenozoica dos sumérios na Mesopotâmia. Teve guerra aí? Não, né? Cultura. E da idade antiga para a idade média, o que surgiu? Queda do Império Romano. Guerra. E da evolução da idade moderna para a idade contemporânea? Revolução Francesa, né? Queda da Bastilha. Guerra. E nessa evolução natural, o que nós vimos desde que somos humanos, desde que esse australopiteco saiu da caverna, Deus renova os mundos como renova os seres humanos. Nós já passamos por peste espanhola, gripe espanhola, peste negra, AIDS, Covid, e estamos renovando as catástrofes naturais, terremotos e outras coisas. O que sabemos
da mudança, e o que ocorreu da mudança do mundo primitivo. Quando ocorreu a mudança do mundo primitivo para um mundo de provas e expiações? O surgimento do homem sapiens. O que vai surgir do mundo de expiação para o mundo de regeneração? Veremos, né? Será que vai ser guerra? Destruição do nosso planeta? Porque evoluímos de uma forma natural, mas ainda nós não estamos nos conscientizando. Aqui, eu trouxe de exemplo para vocês, é um diálogo. O genoma é o conjunto de genes do ser humano. Todos nós, seres vivos, temos genomas, temos genes. A planta tem, a barata tem, a minhoca tem, e nós, seres humanos, assim como o chimpanzé tem. O que diferencia nós, seres humanos, do chimpanzé? 2%. Somente 2% de genoma. Aí vocês já pensaram, Einstein, essa é a figura do Einstein, conversando com o chimpanzé sobre a teoria da relatividade. O chimpanzé coloca até o fone no ouvido, está ali, né? Porque não está entendendo nada. Agora, o que é Einstein para aqueles que construíram o nosso universo? Vai ficar na teoria da relatividade dele, porque para a construção do nosso universo é a teoria do absolutismo, né? Do absoluto. Quem será o macaco nessa história? Quem será o macaco nessa história? Não é verdade? O Einstein. Porque ele simplesmente é uma teoria relativa. E para a construção do nosso universo, tem que saber muito mais, né? A Terra como parâmetro. Essa classificação está toda no nosso Evangelho, viu, gente? Estou seguindo a classificação do Evangelho e a didática do nosso codificador Kardec. A Terra como parâmetro. Aí classifica o mundo superior. As condições de vida moral e material são diferentes do que as da Terra. Forma humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo não está sujeito nem às necessidades e nem às doenças, e nem às deteriorações geradas pela matéria, as doenças, a inteligência e a vida se irradiam. Mundo inferior, mundo primitivo, né? A Terra é o intermediário disso aí. Tem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Os instintos não são temperados por nenhum sentimento de benevolência, nem pelas noções de justo e injusto. A força bruta faz a lei sozinha, gasta a vida na conquista de seu alimento. Não são seres degradados, mas crianças em crescimento. Mundo primitivo, né? Vivia da subsistência, igual nós vimos lá dos australopitecos, os homens erectos, os homens hábiles. Aqui é a nossa querida Via Láctea, né? No início nós falamos, não é da pequena esfera que encontrais que compreenderás esse universo. E nós ainda temos o hábito de dizer assim, os extraterrestres. Quem são os extraterrestres? Que é extra da Terra. Se a Terra só tem 8 bilhões de encarnados e mais de 22 bilhões de desencarnados. Quem são os extraterrestres?
Aqui está a nossa terrinha, né? Ok? Aqui Marte e aqui Júpiter. A nossa Via Láctea tem 8 planetas, incluindo 9 planetas com Plutão, né? Então é Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, e Plutão, que é o pequenininho, que é o planeta anão. Nós vamos falar sobre a pergunta 188, que na verdade ela vai nos remeter ao item 1 da nota de rodapé, que diz o seguinte: nos mundos em que compõe o nosso sistema planetário, a Terra é a que possui os habitantes menos evoluídos, física e moralmente. Marte, esse que eu acabei de mostrar para vocês, é bem inferior, está bem abaixo da Terra. E Júpiter, muito superior em todos os sentidos, a todos os respeitos, diz lá. Então, dentro daquela classificação que eu fiz para vocês, nós vamos ter aqui um mundo inferior, Marte, e nós vamos ter um mundo intermediário, Terra, e um mundo superior, que é Júpiter. E quem tem curiosidade de pesquisar e estudar, pode ir lá na Revista Espírito de 1858, de agosto, que fala sobre o planeta Júpiter. E a nossa querida Elis Regina, juntamente com o seu marido Roberto Carvalho, até pus aqui para tocar, mas acho que não, se tocar tudo bem, se não tocar, eu como agora sou cantor, estou cantando, né, Rob? Bem, mas diz o seguinte, a nossa querida Regina, com Roberto Carvalho, através da voz da Elis Regina, diz o seguinte: alô, alô, marciano, aqui quem fala é da Terra, para variar, estamos em guerra. Para variar, estamos em guerra, cada um para si e todo mundo na lona. Essa música ela foi composta em 1980. De lá para cá, 44 anos. Em 1980, quem estava guerreando? Israel e Iraque. Morreram 1.500.000 pessoas. Estamos em guerra. Aí, as características da nossa querida Terra, né? Esse planeta intermediário. A Terra fornece, pois, como um dos tipos de mundo expiatórios, cujas variedades são infinitas, mas que tem por caráter comum servir como local de exílio dos espíritos rebeldes à lei de Deus. São os adolescentes, né? Rebeldes. Esses espíritos aí têm que lutar de uma só vez contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza. Trabalho duplamente penoso que desenvolve ao mesmo tempo as qualidades do coração e da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, reverte o próprio castigo em favor do progresso do espírito. Santo Agostinho, 1862. Aqui uma classificação, também dentro do nosso Evangelho: mundos em razão do seu estado ou de sua destinação. Mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. Mundo de provas e expiações, dos quais domina o mal. Mundos regeneradores, dos quais as almas que ainda têm que expiar vão buscar novas forças, repousando inteiramente nas fadigas da luta. Mundos ditosos ou felizes, nos quais o bem supera o mal. Mundos celestes e divinos, morada dos espíritos depurados, dos quais o bem
Rena exclusivo. Está aí, gente, no sentido figurativo. Aqui no Apolo 11, nós colocamos desde lá de 69. Aqui é a nave espacial da regeneração. Tem uma figura aí no cantinho, que na verdade, essa fila é enorme, mas eu coloquei, eles estão aqui, plantos e ranger de dentes. Até coloquei 31/5/2024, 19h45, para o voo estar atrasado, mas vamos supor que seja 19h15, que já está quase chegando, né? 19, já há mais de 8 horas, quer dizer, já está atrasado, né? Agora nós estamos no relógio cronológico, 8h15. Então esses três aqui, com uma fina enorme, chegaram atrasados. Não vamos analisar todos, mas vamos analisar aqui o primeiro, que está aqui com lágrimas. Por que choras? Analisando na parte material, na parte exterior, era um arquiteto. Ele evoluiu com relação à parte exterior e material 30%. Aí vamos analisar a parte espiritual. Benevolência para com o próximo, 0,8. Indulgência das imperfeições, 0,5. Perdão, 0,5. Total, 4,8. A média mínima era 5. Chegou atrasado, pode procurar outro voo. Nesse você não vai. Como os outros, nós preocupamos tanto com a parte exterior que esquecemos do nosso interior, né? O que é mais importante? A nossa evolução espiritual ou a material? E aqui nós vamos consultar no programa Pinga Fogo, que participava Chico Xavier, o repórter fez a seguinte pergunta para ele: Chico, quando ocorrerá a mudança da terra de mundo expiatório para mundo de regeneração? E o Chico respondeu: Emmanuel afirmou que ocorrerá em 2057, mas cabe a cada um longa e árdua tarefa de ascensão. Gente, desde o princípio nós falamos que o nosso universo tem aproximadamente 3 trilhões de galáxias. Nós temos que nos preocupar com esses advérbios de modo e de tempo. O Chico falou por volta de 2057. E tem espíritas com 30 anos de idade que já está fazendo conta. Se eu tenho 30 anos, vai ocorrer então essa mudança para o mundo de regeneração daqui o quê? Mais 33 anos. Então com 63 anos eu vou chegar lá. Gente, não é assim. É por volta. Tomemos cuidado. Por volta. Pode até ser antes ou ser depois. Quem sabe o nosso divino mestre, não é? Aqui não aparece porque tinha uns efeitos especiais aí, mas nós tentamos o rock aqui de mexer na internet, mas não funcionou.
Mas aqui são as características do mundo regenerados. Os mundos regenerados servem de transição entre a expiação e os mundos felizes. A alma se encontra em descanso e calma, terminando sua depuração. O homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. Não há mais orgulho que faz calar o coração, nem a inveja o tortura, e nem o ódio que o sufoca. Melhoramos um pouquinho, né? Tanto que o bem vai estar bem acima do mal. O amor está escrito em todas as fontes. Uma perfeita equidade regula as relações sociais. Não existe felicidade perfeita, mas uma aura felicidade. A pergunta 41 do Livro dos Espíritos diz o seguinte: poderá o mundo que se encontra completamente formado desaparecer? E a matéria que o compõe retornar ao espaço? Os Espíritos responderam: sim. Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Gente, os seres vivos, nós como seres humanos, nós temos certidão de nascimento e certidão de óbito. Os mundos também terão certidão de nascimento e certidão de óbito. Nós estamos evoluindo. Se formos ver aquela evolução, o planeta Terra, 4,5 bilhões de anos, mas o homem saiu da caverna 2,5 bilhões de anos depois. Foram 2 bilhões de anos preparando a Terra para que nós começamos a habitá-la. Nesse mundo de regeneração, nós trazemos o seguinte questionamento: se é regeneração, obviamente ele é um mundo de expiação, de transição da expiação, ou seja, ele funciona tanto para a transição da terra para o mundo regenerado, como de regenerado para o mundo feliz. E tem certos espíritas, eu não posso dizer espíritos, mas tem certos espíritas que acham que vão direto para o mundo feliz. Se nós formos lá na Gênesis e ver a escada de Jacó, os anjos subiam por degrau. Então não tem pulo por degrau. Se nós falamos do início e perguntamos de onde vim, da onde vim? Vou até pôr aqui que vai dar melhor, não é? Da onde viemos? Ou da onde vim? Nós viemos da centelha de Deus. Nós somos simplesmente as fagulhas daquele universo. Nós viemos do fluido cósmico universal, que até hoje o homem procura desvendar, né? Só conseguiu 5% até agora. Progressão dos mundos. Tem um cientista e futurista, o nome dele é Ronald Cromwell, é o cientista do Google, que diz o seguinte: a humanidade tornar-se-á imortal em 2030, daqui a 6 anos. Mas isso no aspecto material, hein?
essa tecnologia aí da inteligência artificial, estou colocando chip para tudo, né? Segundo ele, daqui a 6 anos. Alguma coisa está acontecendo, porque nós já temos até lojas autônomas aí, né? Você entra na loja, vai lá, compra tudinho, passa um cartãozinho, você entra, compra, sai e paga. Só que nós não podemos esquecer que o futuro pertence ao Espírito. É a era do Espírito. A parte humana, ou seja, aqueles atos repetitivos de passar coisa em caixa eletrônica, será feito pela inteligência artificial. E o que faremos nós, seres humanos ou espíritos? Nós vamos cuidar das mentes e dos corações. No livro Nosso Lar, André Luiz, quando chegou lá na reencarnação de Carlos Chagas, ele como médico já falou assim: eu quero trabalhar como médico. Só que Lisa, o seu enfermeiro que o acompanhava, disse o seguinte: calma, aqui nós não cuidamos do corpo físico, nós cuidamos do coração. É outro tratamento. É outro tratamento. Aqui nós temos as características desse progresso, que nós já falamos, mas vamos repetir. O progresso é uma das leis da natureza. A própria destruição, que parece aos homens um termo das coisas, não é senão um meio de chegar, pela transformação, a um mundo perfeito. Tudo morre para renascer, e coisa alguma retorna ao nada. A Terra, segundo esta lei, esteve material e moralmente no estado inferior ao de hoje, e atingirá, sob este duplo aspecto, um degrau mais avançado, e chegou a um de seus períodos de transformação, em que, de mundo expiatório, vai tornar-se mundo regenerador. Diante daquelas perguntas, de onde viemos? Do fluido universal. Isso o que estamos fazendo aqui? Aperfeiçoando, aprendendo. E para onde vamos? Vai depender do seu aperfeiçoamento espiritual. Para finalizar, eu queria dizer o seguinte: nós tivemos um grande artista, o nome dele é Charlie Chaplin, que era do cinema mudo, né? Mas Charlie Chaplin, embora fazia cinema mudo, ele deixou 4 orações, ou 4 palavras, ou 4 estrofes para a gente. Ele diz o seguinte: nada neste mundo é para sempre. Nem mesmo os nossos problemas. Segundo, gosto de caminhar na chuva, porque ninguém vê as minhas lágrimas. Terceiro, o dia perdido é o dia em que não rimos. E quarto, os melhores médicos do mundo são sol, exercício, descanso, amor próprio, amigo e amor. Ele diz o seguinte: se
sigam em todas as suas fases da vida e desfrute de uma saúde saudável. Se você vê o sol, você vê o poder de Deus. Se você vê a lua, você vê a beleza de Deus. Se você se vê no espelho, você verá as melhores da criatura de Deus. Então acredite, nós somos turistas e Deus é o nosso guia turista, que já identificou as nossas paradas, as nossas estadas e os nossos destinos. Então acredite em Deus e sigam a sua jornada, porque a vida é passageira, materialmente falando. Então nós precisamos somente de duas ferramentas. A primeira ferramenta, se buscamos evoluir espiritualmente, é a nossa doutrina espírita. E qual é a outra ferramenta? É a chave. Para que a chave? A chave era para que abramos o nosso coração e deixe o nosso divino mestre adentrá-lo. Muito boa noite. Agradecendo a Deus essa oportunidade de estarmos aqui, agradecemos a bondade infinita de Jesus por esses momentos de reflexão, de aprendizado. Querido Mestre, derrama sobre nós as Tuas bênçãos, toque nossos corações com Teu amor, fazendo com que nós sejamos pessoas mais flexíveis, mais amorosas, mais inclinadas ao bem e ao trabalho. Auxilia-nos, Senhor, a amarmos como o Senhor nos ama. Auxilia-nos a perdoarmos como o Senhor nos perdoa. Dai-nos forças para caminharmos firmes, confiantes da Sua bondade e da Sua assistência. Auxilia-nos para que possamos ter força de vontade de melhorar, empenharmos nesta melhora íntima, para que possamos cada dia sermos melhores do que fomos ontem, olhando para nós mesmos, para o nosso interior, com a vontade firme de vencer, tendo o Seu Evangelho como nossa bandeira, como nosso guia. Sê conosco, Pai amado, em todos os momentos difíceis. Inspira-nos ao bem, inspira-nos à justiça, inspira-nos para que tenhamos força de trabalhar, de servir. E tenha misericórdia de cada um de nós, pelas nossas dificuldades, pelas dificuldades que temos dessa reforma íntima. Derrame Suas bênçãos, Senhor, sobre os nossos irmãos mais necessitados, aqueles que desconhecem Teu amor, que desconhecem a Tua palavra, aqueles que estão longe do bem. Derrame Suas bênçãos sobre aqueles que estão passando duras provações de saúde, de liberdade privada ou de qualquer outra privação, Senhor, nas guerras, nas catástrofes naturais. Dê força a cada um dos irmãos, auxiliando-os a recomeçar. Agradecidos por essa casa abençoada que nos acolhe, por esses mentores que não desistem de nós, por Jesus, nosso meigo, amigo, irmão, por nossa doce mãezinha, é que pedimos a permissão para encerrarmos os estudos dessa noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus.